Nesta quarta-feira, dia 14, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou mais uma campanha da fraternidade. E este ano, a campanha da fraternidade tem um tema mais que relevante, um tema que aflige o cotidiano da sociedade brasileira. O tema é fraternidade e superação da violência, com o lema "Vós que sois todos irmãos", e cujos objetivos, a meu ver, muito adequados, apontam na necessária construção de uma sociedade que preze, que valorize a cultura da paz, a reconciliação e a justiça. E um olhar plural, integral, humanista sobre as várias faces e expressões da violência, partindo de um ponto importantíssimo. Não se combate a violência com mais violência. E não há cultura da paz sem justiça. E não há justiça sem direitos sociais. Este é um importante ponto de partida. Eu tenho dito já, em outros pronunciamentos, que promover a paz depende de justiça. E, principalmente, os excluídos, os mais pobres, aqueles segmentos que, historicamente, foram eliminados da distribuição da renda e da riqueza do país, que sofreram com a escravidão, com o não acesso à terra, à propriedade urbana ou rural, que muitas vezes sofreram e sofrem com o preconceito, com a discriminação. Enquanto o Brasil não cuidar e não promover uma sociedade mais justa e equilibrada, viveremos neste ambiente de violência. Uma violência que se manifesta na subtração de direitos, no corte de recursos para as políticas sociais, ou políticas recessivas que geram o desemprego, ou que geram desinvestimentos em áreas estratégicas como educação, saúde e assistência social. E esse debate precisa e deve ser feito como prioritário. Nós não podemos discutir a superação da violência com medidas compensatórias, simplesmente punitivas, ou que propaguem mais violência ainda. A outra dimensão é a dimensão, às vezes, imaterial, mas também que atinge e fere a dignidade humana, que é a violência praticada por atos de racismo, por atos homofóbicos, por atos de discriminação de gênero, de desrespeito à diversidade, ou mesmo por atos de intolerância. Intolerância esta hoje muito presente, principalmente nas redes sociais. A intolerância política, a intolerância racial, a intolerância religiosa. Hoje, infelizmente, parcela
da sociedade brasileira ainda tem uma enorme dificuldade em conviver com a diversidade, com as diferenças. E a campanha da fraternidade aponta também para estas outras formas de violência, que, como disse, também ferem e fundam a dignidade do ser humano. Mas precisamos também de um conjunto mais articulado de políticas públicas, que enfrentem o aqui e agora, que promovam um clima, uma sensação e uma efetiva segurança das pessoas, que defenda também os direitos e a vida das pessoas. Uma segurança pública preventiva, uma segurança pública baseada nos direitos de cidadania, uma segurança pública cidadã, uma segurança pública que se integre e interaja com a própria sociedade. Políticas públicas que envolvam os vários níveis que compõem o Estado democrático de direito. Que cada um possa também aprimorar a sua ação. O judiciário, o legislativo, o Ministério Público, o Poder Executivo, o sistema socioeducativo, o sistema prisional, que, de fato, essa rede articulada garanta esta cultura da paz. Não é uma situação fácil, não se resolve ou se melhoram as condições de segurança das pessoas simplesmente com retórica. Nós temos um país profundamente desigual, nós temos interesses contrários a esta cultura da paz. Nós sabemos, por exemplo, que o tráfico é uma indústria poderosa, movimenta bilhões, e tem um exército de jovens que perderam a autoestima, que não tiveram a oportunidade de desenvolverem em plenitude seus dons e vocações, como um exército à disposição de um recrutamento fácil. Portanto, o enfrentamento da violência tem que envolver a sociedade numa discussão mais madura, numa discussão onde cada um faça a sua parte, individualmente, dos grupos sociais que atuem, nas organizações não governamentais, no seu relacionamento cotidiano. Mas é muito importante que o substrato, que o fundamento desse debate sejam os valores da fraternidade, da solidariedade, da igualdade, do amor ao próximo, do respeito à dignidade humana, da valorização da vida. Muitas vezes, situações ou propostas fáceis caem no gosto das pessoas, mas não resolvem lá na frente o problema. Não estou aqui dizendo que a própria legislação penal possa ser modificada, alterada, que, eventualmente, determinados atos de violência tenham, às vezes, uma pena subestimada, como, em alguns casos, quem de fato fica preso, muitas vezes, são aqueles que, proporcionalmente, cometeram até menos atos de violência contra a sociedade. A gente sabe também que há uma injustiça no Brasil que percorre não só a questão social,
mas aqui também tem a injustiça tributária, aqui também tem a injustiça no cuidado e no zelo com determinados segmentos em detrimento de outros. Então, o exercício da defesa muitas vezes não é franqueado como deveria a todos, e a discriminação existe. Então, enfrentar o desafio da superação da violência significa também rever e cultuar novos valores. E este ano, ano de eleições gerais, nós teremos um espaço apropriado que, de maneira democrática, deverá ser exercido. Mas, de fato, nos preocupa muito quando assistimos, felizmente, comparativamente, Minas Gerais muito melhor que outros estados. Infelizmente, a gente cita o exemplo do Rio de Janeiro, com crianças, jovens, perdendo a vida precocemente, com bala perdida, ou quando a gente vê atos de intolerância religiosa contra expressões religiosas de matriz africana, ou quando vemos atos de preconceito e intolerância contra a comunidade LGBT, contra negros, ou quando vemos a violência sexual, a exploração sexual contra crianças e adolescentes, ou mesmo o ataque ao patrimônio, muitas vezes um patrimônio duramente conquistado no dia a dia por aposentados, pessoas idosas, ou pessoas que trabalham dignamente e são assaltadas, ou, em casos extremos, aquelas pessoas que perdem a vida muito precocemente. Hoje, o ingresso no tráfico, a média de idade é de 12, 13 anos, e quem entra com essa idade, em geral, a média de expectativa de vida é de 21, 22 anos. Nós temos no Brasil um genocídio contra a juventude negra, e esse é também um fator que preocupa. Quando as estatísticas e a realidade são nos apresentadas, a gente percebe que, via de regra, a maioria que morre por homicídio no Brasil são jovens, jovens negros e jovens pobres. Então, é preciso, sim, enfrentar essa situação. E por isso que aqui eu elogio o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Superação da Violência, que será amplamente discutido, não simplesmente ou especificamente no meio católico, mas tenho certeza também de maneira ecumênica, porque existem outros segmentos da sociedade, de outras crenças, que também têm essa mesma preocupação e também a experiência de trabalho social, de trabalho comunitário, de trabalho voluntário, de trabalho solidário. Então, nós esperamos que, nestes dias, mas que extrapole a Quaresma, que esse debate seja um debate permanente, que seja um debate que a sociedade brasileira o faça de maneira serena, madura, mas engajada, indignada com a morte precoce de milhares de brasileiros anualmente atacados por este e tantos tipos de violência. Então, parabéns à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que ela emita muitas luzes esse debate neste ano eleitoral tão importante
de eleições gerais em nosso país. Muito obrigado, presidente.